Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair desta terça-feira. Hoje é dia 19 de agosto de 2025. Sou Rafael Tomazetti. Nós vamos juntos aqui pela próxima hora. Tem muita informação para você. Vamos falar de dinheiro. E aí, dinheiro quem gosta, né? Todo mundo. Mas tem time que não gosta das dívidas que tem. A gente vai falar de dívida e de receita. Os times que têm mais receita e os times que devem mais. A gente já deve imaginar aí quem é o time brasileiro que mais deve, né? E que é qual também o que tem maior receita. E uma discrepância financeira gigantesca, que fica muito evidenciada nessas tabelas. Bom, ontem teve Brasileirão, a gente vai falar desse jogo, sempre com a sua participação pelo 6237064007. Janaína Carvalho, como é que você tá? Eu tô joia. O que você conta pra gente hoje? Mirassol, hein? Dando trabalho pra todo mundo. Eu acho que a constância do Mirassol é mais destaque do que a falta de eficiência do Cruzeiro nos últimos jogos. Verdade, o Cruzeiro tem vacilado e o Mirassol, por sua vez, tem atuado bem. E aí, Evair, o que você conta de bom pra gente? Muitas coisas aí no caminho desse mais um programa. Já faz o quê? 7 meses que nós estamos aqui já? Que bom, hein? Muita coisa aí pra falar. E tá passando muito rápido, né? O Jonatas chegou aqui hoje, ele olhou ali o calendário, dia 19 de agosto. Agosto, que é um mês que costuma passar devagar, a gente já tá aí, pelo menos na nossa impressão, eu não sei na do ouvinte aqui, já tá pertinho de acabar, tá passando muito rápido. Pra nós que nós começamos aqui dia 13 de janeiro, né? Bem rápido, né? Bastante coisa. Bom, vamos lá então, começar com Mirassol e Cruzeiro. Falando em Cruzeiro, só rapidinho, né? Pra deixar claro aqui que lá no dia 13 de janeiro a gente falou que o Cruzeiro não ia conseguir levar nada esse ano. Olha o Cruzeiro como está. Por enquanto não levou nada. Mas a gente tava achando que ia brigar pra não cair por conta do campeonato estadual, que tava uma draga. E o Cruzeiro melhorou bastante. O Cruzeiro que empatou ontem com o Mirassol lá no Maião, no interior de São Paulo. O Caio Jorge fez o primeiro gol ali, 4 minutos e pouquinho, voltou a marcar o jogador do Cruzeiro, que tá na pré-lista, né? As informações têm que tá na pré-lista do Carlo Ancelotti. E depois do segundo tempo, Negueba fez um golaço, 1-1 o jogo lá no Maião. O Mirassol que dominou essa partida no ponto de vista de finalização, de maior intensidade, teve mais chances e ficou no 1-1. O Mirassol com esse empate, com esse ponto somado, fica na 6ª colocação, retoma a 6ª colocação que havia perdido provisoriamente pro São Paulo com 29 pontos, portanto o time tá na zona da Libertadores. Seria demais ver o Mirassol na Libertadores de 2026, hein? Já pensou? E o Cruzeiro, por sua vez, 38 pontos, o Palmeiras consolida-se mesmo com 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, à frente da Raposa. Então o Palmeiras mantém a vice-liderança e, embora o Cruzeiro ainda esteja na briga, como a gente disse aqui ontem, começa a desenhar um brasileiro cada vez mais polarizado entre Flamengo e Palmeiras nesta temporada. A arbitragem foi tema ontem lá, né, no Maião, o pessoal do Cruzeiro. Normal, né? Arbitragem, VAR, eles são, vez ou outra, eles são protagonistas, em vez de ser os jogadores, os melhores em campo. Normalmente o VAR e a arbitragem brasileira são protagonistas. Mas assim, uma coisa que eu acho curioso, não tirando o erro da arbitragem, porque a gente tem isso com frequência, acho que não tem uma rodada até agora que passou ilesa de estar sem nenhuma polêmica com os árbitros, é que os dirigentes, os diretores, eles só reclamam da arbitragem quando não é favorável, porque quando é favorável fica todo mundo caladinho, ninguém fala assim, nossa, errou, a gente errou com exceção do Abel, né, que no último jogo falou que deveria ter marcado, acho que era um pênalti que ele falou pro Ceará, no jogo contra o Ceará. Foi no anterior. Com exceção a esse jogo. Mas aí ele tá lá, o dirigente. Que foi raro, porque o Abel geralmente ele permanece na hipocrisia. Sim, né? Porque quando é a favor, fica calado e fala assim, porque já teve vezes desse ano dele falar, por exemplo, não, a gente não vai discutir a arbitragem, se ele achou, o erro não tá em nós, enfim, né? E aí quando é ao contrário, senta a lenha, né? E como aconteceu agora com o Cruzeiro.
Cruzeiro, né? O dirigente falando que é complicado falar sobre arbitragem. Mas como vocês gostam de falar mal do Palmeiras, hein? Não, do Abel. Do Abel. Não é do Palmeiras, é do Abel. Aí o dirigente falando, é complicado vir falar de arbitragem em um jogo tão difícil como esse, mas o Cruzeiro não vai escalar. Estamos sendo prejudicados frequentemente. E às vezes que foi favorável? Porque a arbitragem brasileira não favorece né? Favorece e desfavorece na mesma intensidade. Não, favorece Flamengo, favorece o Corinthians. A hora dessa, vai. O Cruzeiro foi prejudicado contra o Santos por decisões capitais, né? A gente até debateu isso aqui na rodada passada. E agora teve aquele lance lá, foi pênalti. Na interpretação do futebol brasileiro, aquilo lá é pênalti. A gente pode falar de se fosse outros países, até teria discussão aberta, mas aqui no Brasil, pegou na mão do zagueiro. Olha o pênalti que foi marcado pro Vasco. Pô, um resvalado que nem mexe na trajetória da bola e foi dado. Eu acho que o grande problema é que não tem critério, né? Que para um jogo vale e pro outro não. Eu já acho que tem critério, que o árbitro não aplicou. Porque o critério aqui no futebol brasileiro, uma bola dessa pega na mão, a gente sabe que vai ser marcado pênalti. Então, eu acho até que tem critério. Aquele lá que foi marcado pro Vasco, naquela mão lá, pra mim, não foi... eu não marcaria aquele pênalti, porque, pelo amor de Deus, o cara... foi um resvalado de nada. Enfim. Agora, esse aqui foi... evidente, não foi intencional, mas ele deu como disse o Leonardo Jardim, deu uma manchete. Você pode até levar em consideração e pensar que foi fora da área, tudo, mas a maneira que foi, normalmente no futebol brasileiro, aquilo ali é sempre marcado. Né? Então, o VAR, mais uma vez, erra porque não chamou e deixou ali por conta do árbitro, né? E na minha opinião, não é pênalti, tá? Porém, no futebol brasileiro tem sido marcado. Eu concordo plenamente com você. Eu não acho esse tipo de lance pênalti, porque ali não tinha ninguém. Se a bola passa por ele, não ia chegar um cara, bater e fazer o gol. Ele não estava desviando a trajetória. Foi um acidente. Mas no futebol brasileiro é marcado. Se o critério é esse, então o árbitro deveria ter seguido o critério. E a arbitragem gosta de se complicar, né? Se tem lá as ferramentas para poder ir lá e avaliar, não usam. Gosta de aparecer, como se diz, vai. O Leonardo Jardim, que falou sobre esse lance, mais uma vez, ele não costuma falar muito sobre arbitragem, não. É raro, mas pela segunda vez consecutiva ele tratou desse tema. A situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Mas depois, isto não é o penalti. O penalti vem a seguir porque eu não sabia que é permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. Isto é a segunda situação. Mas o que é que eu vou fazer? Eu ontem vi uma expulsão num jogo, com o jogador abriu os braços, foi expulso. Hoje vejo isto, não é chamado. Já no último jogo em casa fui assim, eu acho que a gente tem que tomar o futebol brasileiro tem que tomar algumas medidas, que senão estas pessoas começam a desacreditar no VAR. Eu até dava uma ideia, os treinadores deviam ter 2 opções por jogo, na primeira parte e na segunda parte, para pedir revisão dos lances pelo árbitro. Isso ia permitir alterar algumas coisas, porque às vezes chama-se, às vezes não se chama. Eu acho que este caso, toda a gente vê no estádio. O primeiro toque na mão, casual, mas o segundo a bola levanta, ele dá-lhe uma manchete e isso já não é casual. Mas quem sou eu? Nem sequer tenho curso de árbitros nem nada, só tenho 30 anos de futebol, mais não. Tá aí o Leonardo Jardim. Eu acho que a cobrança dele é coerente porque ele não fica acusando assim, esse cara tá querendo me prejudicar, como a maioria dos nossos jogadores. Ele geral, né? Ele critica o critério, porque é o que ele falou e o que a gente tá falando. O critério aqui no futebol brasileiro é óbvio. A bola resvalou na mão do cara, do zagueiro na área, o juiz marca pênalti. Eu cito de novo aqui o lance do Vasco e Santos. O critério aqui é esse, existe esse critério estabelecido. E aí por que nesse confronto aí foi diferente? Então, ele suscita essa questão, ele suscita a questão da aplicação dos critérios. Ele não está acusando ali uma conspiração contra o Cruzeiro, que é o que muitas vezes os dirigentes, jogadores e treinadores brasileiros fazem. E o que ele fala é importante.
Por que ninguém respeita a arbitragem no Brasil hoje? Os caras, eles só vão apitar bem quando eles vão apitar jogo lá no Mundial, por exemplo. Eles apitam muito melhor que aqui. Porque caiu em descrédito. Se você deixa cair em descrédito, se você não padroniza, não estabelece critérios claros, a coisa degringola. E o que eu acho um absurdo é justamente isso. Vai apitar jogos aqui no Brasil dessa forma grotesca, e quando vão apitar jogos fora, apitam bem. Acontece muito isso. Falando um pouquinho do jogo, assisti o jogo ontem. Mirassol mereceu virar a partida. Mereceu. Ele, eu que elogiei o miolo de zaga. Logo aos 4 minutos já não pode elogiar, né? Porque o erro do zagueiro foi grotesco, né? Ele perdeu o tempo da bola, a bola passou por cima da cabeça dele. O centroavante não tem nada a ver com isso, né? Que aliás, merecidamente está na pré-lista da seleção brasileira. Dominou bem, tirou do goleiro com a facilidade que lhe cabe, e lhe é peculiar, né? Ele tem demonstrado ser artilheiro, e o tempo todo muito bem posicionado, veloz, sabedor daquilo que faz dentro de campo, exime o centroavante. Então, mas por outro lado, o Cruzeiro deixou a desejar, deixou escapar, na minha opinião, tirando a parte do pênalti, que a gente concorda aqui. Porém, durante a partida o Mirassol foi superior, criando mais oportunidades, saindo na cara do gol, tabelando com facilidade, pressionando o seu adversário. Mesmo um time tão experiente como o do Cruzeiro não conseguiu contra-ataque. Quando conseguiu contra-ataque era neutralizado. Então, uma bela partida, mais uma vez o Mirassol demonstrando saber o que quer dentro da competição e jogando bem um futebol vistoso. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco voltamos. Mata-Mata tá de volta. Só para citar aqui, a gente deixa para depois essa entrevista aqui, mas o Guanais, treinador do Mirassol, reclamou e isso já tinha sido reclamado pelo Reinaldo no intervalo. O Cássio estava demorando muito para repor a bola ali quando estavam as... Outra coisa que não tem critério. Expulsou o Léo Jardim por conta de cera, e aí no outro jogo o Cássio enrola e ninguém faz nada. E olha que o Cássio não caiu nenhuma vez, né? Porque normalmente ele cai. Ele se joga lá dentro do gol e faz uma defesa, fala que tá com dor na coxa, e vem. Dessa vez ele não fez, hein? Mesmo assim conseguiu enrolar um bocado ali, poderia ter dado muito mais de acréscimo. Ele até questionou por que foi dar cartão amarelo pra ele, depois de tudo que ele fez só os 40 minutos do segundo tempo, né? Mas demorou muito, o Cássio desperdiçou muito tempo de jogo, de fato, lá em Mirassol ontem. Bom, vamos falar de finanças, Evair. As suas estão boas. Deles? As suas estão boas, mas vamos falar dos clubes agora. A minha, eu joguei futebol quase 20 anos, né? Eu, graças a Deus, adquiri algumas coisinhas ali. Não ganhava como ganha hoje, né? Infelizmente. Se eu jogasse hoje, eu acho que o meu salário ia ser bom. Hoje você tinha uma casa em cada país do mundo, desse jeito, com o valor que é pago hoje aos jogadores. E o Neymar compra até um Batmóvel de 8 milhões, né? De reais. É que ele tava lá exibindo com os amigos, né? O Gabriel Medina ainda olhou pra ele, que é o surfista, que é o melhor amigo dele, olhou pra ele e falou assim: loucura, pra que você tá gastando dinheiro com isso? Tipo, o próprio amigo ali questionando. 8 milhões. Esse é amigo, viu? Porque esse mas... Vamos aproveitar, não. Esse mas assim, por mais que ele tenha achado um dinheiro gastar à toa, tanto de dinheiro que o Neymar tem, ele pode gastar dinheiro assim com coisa inútil à vontade. E o legal, eu vi uma reportagem outro dia mostrando as fortunas, né, dos ex-jogadores, né? Ronaldo parece que 10 bi, Neymar 40 bi, né? Então, assim, só que não vai ganhar nenhum mundial, né? Esse aqui é duro.
Teve até um dia que porque eles de vez em quando ele responde e rebate lá os seguidores nas redes sociais, né? E aí, quando a filha dele nasceu, um seguidor falou assim, ó, tomara que cresça e gaste todo o dinheiro dele. Falando dos filhos, né, pra gastar o dinheiro dele. Aí ele respondeu assim, elas vão ter muito trabalho pra conseguir fazer isso. Vamos falar de finanças então, começar com as receitas para mostrar para vocês quais os clubes brasileiros mais ricos, aqueles que tiveram as maiores entradas de dinheiro. O primeiro deles é o Flamengo, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esses valores aqui, gente, são referentes ao ano de 2024, ano passado. Eu já ia perguntar se estava somando já o novo patrocínio. Não, o ano de 2024. O Palmeiras, em 2024... Você tem o gasto também, não? Tem, a gente vai trazer aqui. Beleza. Que inclusive é um número que surpreende. O Palmeiras, 1 bilhão e 200 milhões de reais. O Corinthians, 1 bilhão e 100 milhões de reais. O São Paulo, 732 milhões. Tá aí a lista fácil pra gente acompanhar também. Botafogo, quase 720 milhões de reais. É a SAF que mais teve receita. O Fluminense, 678 milhões de reais. O Atlético Mineiro, 615. O Grêmio, 603 milhões. O Red Bull Bragantino, 573 milhões. E o Inter, 561 milhões. Aí a gente vira a página. Depois aparece o Atlético Paranaense como 11º, 449 milhões e meio de reais. O Vasco, receitas de 396 milhões. O Cruzeiro, 320 milhões. Fortaleza, 277 milhões. O Bahia, 277 também. Fica atrás, tem 100 mil ali de diferença do Fortaleza. O Cuiabá, 218, quase 219 milhões. O Vitória, 184 milhões. O Sport, 168 milhões, o Ceará 162 e o Juventude, o 20º, 134 milhões. Ainda pra gente completar aqui, só pra dar uma rebarbinha, teve o Atlético Goianiense, 113 milhões, o Criciúma, que jogou a Série A do ano passado, tinha uma receita de 70 milhões, e o Mirassol, no ano passado, na Série B, tinha uma receita de 59 milhões. Só pra gente comparar aqui, o Juventude, que é o 20º, ainda tá na Série A. Pro Flamengo, a diferença de orçamento, de receita, que é o dinheiro que entra, é de 10 vezes. Como é que você vai competir com a diferença de 10 vezes, né? Não tem como. E somando tudo isso, hoje em dia, os grandes vão lá e pegam os melhores meninos. Sim, né? Na base. Eles por isso vão que lá. A base do Palmeiras ganha tudo. Exatamente, a base do Palmeiras, base do Flamengo, todos têm os melhores, né? E então acaba tirando essa receita também dos menores. Antigamente o Guarani revelava muito jogador. Eu fui revelado pelo Guarani, né? Hoje em dia o Guarani não consegue mais revelar. Por quê? O melhor, os grandes vão lá e buscam, né? Sim. Então isso fez com que cada vez mais se fortalecesse os grandes, os menores cada vez menor. Vocês acreditam que por conta desse distanciamento financeiro pode acontecer no Brasil igual é na Europa? Já tá acontecendo. Já tá acontecendo. 2, 3 times que só conseguem vencer tudo. Todos os anos a gente tem Palmeiras e Flamengo. E eventualmente o Botafogo nos últimos 2 participou. Mas eu acho que já aconteceu. Né? Que também teve uma receita significativa, né? Saiu do zero de muitas dívidas e foi pra SAF e injetou muita coisa ali e trouxe jogadores importantes, né? Exato. Agora na que você perguntou, a relação superávit e déficit. Sim. Que é importante. Aí o Flamengo tá gastando mais do que arrecadou. No ano passado gastou um pouquinho a mais do que arrecadou. Gastou 2 milhões e 600 mil a mais do que arrecadou. Mas assim... 2 milhões considerando a receita. Receita de 1 bilhão pouco, né? Exato. Até porque tinha caixa anterior, né? Então não é que você tá quebrado, longe disso. Agora, e foi o menor dos déficits, dos clubes que tiveram déficit foi o menor. Quem teve o maior superávit? O Palmeiras. Do que entrou, 198 milhões e 100 mil não foram gastos no Verdão. Foi o maior superávit disparado do futebol brasileiro do ano passado. O segundo foi do Cuiabá, quase 65 milhões. Depois o Grêmio, 43 milhões e meio. Juventude, olha só, o Juventude tem uma receita 10 vezes menor que a do Flamengo. Ainda teve um superávit de 34 milhões e 200 mil e ficou na Série A. Foi um trabalho, assim, tem que ser elogiado, porque
Você fez muito com pouco. O Juventude tinha nada e ficou na Série A. 31 milhões de superávit para o Red Bull Bragantino, 23 milhões para o Atlético Paranaense, 4 milhões o Mirassol teve de superávit, o Fluminense um superávit bem ligeiro de 114 mil. O maior déficit foi do Botafogo, gastou 300 milhões de reais a mais do que arrecadou. Aí você tem ali perto disso o Atlético Mineiro também, diferença de 600 mil pro Botafogo. São Paulo gastou 287 milhões a mais do que arrecadou. O Bahia, 246 milhões a mais. O Corinthians, 181,7 milhões. E o Cruzeiro, 170 milhões a mais. O Santos, quase 115 milhões a mais do que arrecadou, gastou. Deixa eu ver se eu entendi. Repete o do Corinthians, por favor. O Corinthians gastou a mais do quanto que ele teve de receita? 1,1 bilhão. Exato. É uma surpresa pra mim, entendeu? Como é surpresa o Palmeiras ter gastado mais do que arrecada. Não, Palmeiras gastou menos. Palmeiras gastou menos. Gastou menos do que... Mesmo assim, é uma surpresa, porque é muito dinheiro que ficou guardado. Me diz uma coisa, o Corinthians tem 1 bi e 300, é isso? De superávit, de receita? 1,1 bi. E ele gasta quanto? Ele gastou, se a gente for somar aqui, né, 1,1 mais quase 200 milhões, 1,3. Gastou o que o Flamengo gasta. Então, me surpreende ter toda essa receita e conseguir gastar mais do que isso, cara. É impressionante. Provavelmente com rescisões. É lá naquele negocinho lá dos barbeadores, do... Não, mas isso aí é dinheiro de cachaça. Soma pouco, sim, mas isso é o que conseguiram descobrir de desvio e o que não consegue descobrir, mas né? é porque o Corinthians fez muita contratação. Ruim também, né? Que tem as rescisões que você paga, as trocas de treinadores constantes e pra você ver, gastou o que o Flamengo gastou e não teve resultado esportivo que o Flamengo teve. Não, muito longe, aliás, né? Tanto é que esse ano corre risco de cair, justamente, briga lá embaixo. Tem aqueles momentos pontuais, né? Tirou o Palmeiras, tal. É legal, pontual. Porém, quando você vai para uma disputa mais longa, tá sempre ali brigando ali embaixo. E é a realidade, porque não tem tanta... no mercado não tem essa possibilidade de trazer grandes jogadores e até mesmo revelar jogadores, né? Porque até mesmo na base vão lá tirar do Corinthians. Tem 10 clubes brasileiros com dívidas superiores a 1 bilhão de reais. A maior delas é do Corinthians, 2 bilhões e 400 milhões de reais. Depois do Atlético Mineiro, 2,3 bi. São Paulo, 1,8 bi. Botafogo, 1 bi e meio. Depois o Palmeiras, 1,4 bi. O Bahia, 1,4 bi. O Cruzeiro, 1,3. O Vasco, 1,2. O Inter, 1,2. E o Flamengo, 1,1. Quem tá chegando no 1 bi também é o Santos, 977 milhões já. Vai bater 1 bi. Do jeito que tá, né? O Santos tem fechado em déficit. O Fluminense tem 865 milhões, aí tem o Grêmio 796 milhões de dívida acumulada, o Red Bull Bragantino 776 milhões, o Vitória 628 milhões, o Atlético Paranaense 378, o Sport 345 milhões, e aí lá embaixo o Criciúma tem 12 milhões de dívidas, o Juventude 45 milhões, Cuiabá 36 milhões, Mirassol 32 milhões, Atlético Goianiense 53 milhões. Então, quem tem mais dívida normalmente são os clubes que brigam lá em cima, né? Porque é o que você vai pegar, o time que mais deve no mundo é o Real Madrid, mas porque tá sempre ganhando também, e aí você faz dívida, só que se você tiver capacidade de pagamento, que são os casos hoje de Palmeiras e Flamengo, não é que você tem uma dívida real ali, né? Seu fluxo de caixa permite pagar, mas o Corinthians, o Atlético Mineiro e o São Paulo estão em situações muito delicadas. Esse é o cenário do futebol brasileiro, e só esses clubes aí, os 20 principais do país, acumulam uma dívida de 20 bilhões de reais. 20 bilhões. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente repercute mais essa pesquisa. Bom, a gente mostrou para vocês os valores de receitas e dívidas dos clubes brasileiros aqui no último bloco.
Aí eu falei da dívida acumulada dos principais clubes do Brasil, né? 20 bilhões de reais. É muita grana. Boa parte desse dinheiro é de impostos que os clubes devem para município, estado, União, enfim. Além de outros clubes, no caso do Corinthians, que deve os clubes que ele contrata jogadores. E aí o Evair até lembrou, de vez ou outra aí tem os tais refis que são lançados para os clubes se regularizarem. De ano, muda governo e tal, eles lançam alguma coisa para tentar, né? Regularizar o futebol ou tentar acabar com as dívidas, mas não adianta, quem tá lá quer controlar essa dívida, eles não são responsabilizados. E contraiu a dívida de forma sem pensar, né? E aí depois deixa a dívida, tipo, por exemplo, o que aconteceu no Corinthians, né? Deixa a dívida pro outro, aí o outro que chega e fala que não vai pagar porque a dívida não foi feita com ele. Pois é, e é importante a gente trazer esses números no momento em que finalmente começa-se a discutir o fair play financeiro. Até que enfim, né? Tá na mesa. Vai trazer algum resultado? A gente espera que sim. Quando? Não sabemos. Qual vai ser a punição pro clube que, como o Corinthians, por exemplo. O Corinthians é um descalabro que as gestões corintianas têm feito. Não é nada contra o Corinthians, o torcedor tem que entender isso. Que o torcedor às vezes fica chateado que fala que o clube deve, mas a culpa não é do torcedor. O torcedor é uma das fontes de renda do clube. Ele colabora comprando camisa, ele colabora indo ao estádio, assistindo o jogo do time pela TV, contratando pay-per-view para assistir. Fazendo vaquinha. Tudo isso é fonte de renda que o torcedor é uma fonte de renda muito importante para o clube, seja ele qual for. Então o torcedor não tem que ficar chateado quando fala que o clube deve, né? Que a gente vê muita gente revoltada e o problema não é com o torcedor. O torcedor preocupa-se com o CPF dele, o problema são com as gestões que não existem em muitos clubes. E o que o Corinthians tem feito nos últimos anos todos, e a gente teve uma gestão de um grupo político e depois uma gestão de outro grupo político, e ambas foram no mesmo caminho, do descalabro financeiro, chegou onde chegou, que hoje compromete mais uma vez o time dentro de campo, que embora não tenha um elenco para brigar por rebaixamento, tudo que acontece fora faz com que o Corinthians seja hoje um candidato à queda, por exemplo. Então precisa se discutir um mecanismo de fato para que os clubes se organizem, porque é o que Vai falou. Como é que você vai fazer uma dívida lá, deixar um rombo e você não vai ser responsabilizado, né? Porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é do clube associativo, e o clube associativo muitas vezes vira uma abstração na cabeça do cara, igual o dinheiro público, né? Você não sabe de quem é, e é de todo mundo, você não olha pra cara do cidadão, então o pessoal faz esses desmandos. Bom, mudar de assunto, vamos falar de seleção brasileira. Tem convocação segunda-feira. A pré-lista já foi definida pelo Ancelotti, porque você tem que comunicar aos clubes da possibilidade do jogador ser convocado para a seleção naquelas datas. E aí tem alguns jogadores do futebol brasileiro que a gente já sabe que estarão, e tem um que a gente sabe que não estará. Quem não estará? Vou começar por esse. Vinícius Júnior não está na lista de pré-convocados. Eu confesso que achei normal. Ele suspenso pro primeiro jogo, né? E o segundo jogo na altitude. Bolívia, na altitude. Normal. Acho que não faz sentido levar. Ele vai aproveitar a posição do Vinícius Júnior, que é um cara já consolidado, que a gente sabe que, a não ser que esteja lesionado, estará na Copa, para testar outros jogadores. E ele tem potenciais jogadores, e tem jogadores bons para testar na ponta, né? Interessantes. Que até que o Caio Jorge joga de centroavante, mas enfim, vai que ele quer fazer um teste do Caio Jorge. Não, e precisa, né? Eu acho que é merecido o Caio Jorge estar na pré-lista e ser chamado para a seleção, né? Tem feito um grande brasileiro e é merecedor de estar nessa pré-lista aí. Tem o fato também do Brasil já praticamente já está na Copa, né? Já está na Copa, matematicamente já está. Então é preciso mesmo testar, é um momento importante, né? E o Ancelotti tem alguém que ele não precisa testar, o Vinícius Júnior, porque ele trabalhou com ele quantos anos lá no Real Madrid, né? Já sabe da qualidade, né? Neymar tá nessa pré-lista aí? Tá. Você quer falar antes de eu trazer a pré-lista? Não, pode falar. Eu te interrompi. Não, é que eu ia dizer que é o momento dele fazer os testes, até porque não tem tempo pra isso, né? O que a gente já tem certeza que tá na pré-lista?
O Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que tem feito um bom campeonato, tomou 6 agora, mas a culpa não foi dele, coitado. O Flamengo até tentou contratá-lo, não sei por quê, porque ele já fez todos os jogos que poderia, não poderia atuar pelo Flamengo no Brasileiro, né? É porque o Flamengo tá assim, ó, com dinheiro. Só pode, porque não tem outra explicação. Até porque o Rossi tem feito um grande campeonato também. Mas aí o Matheus Cunha vai sair, né? O contrato dele se encerra e ele já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. E o Brazão é titular no Santos. Eu não sei se valeria a pena do ponto de vista de carreira para ele trocar, tanto é que recusou a proposta. Éder Militão também muito possivelmente estará de volta à seleção brasileira depois de se recuperar da lesão que teve. Esse é um cara que é muito importante, porque ele pode jogar como zagueiro e como lateral, que é uma posição que a gente tem carência. E o treinador conhece bem também, né? Conhece muito bem. Tem o Vitinho, lateral do Botafogo, tá na pré-lista também, e o Paulo Henrique do Vasco. Paulo Henrique é uma grande surpresa. É uma surpresa. Apesar de tê-lo visto bem nos jogos que eu acompanhei, fez grandes partidas, mas é uma surpresa, né? Tem mais, Danilo do Botafogo tá na pré-lista e o Marcos Antônio do São Paulo é outro que tá na pré-lista. No ataque, o Caio Jorge do Cruzeiro, Neymar do Santos e o Rodrigo do Real Madrid. Acho até que aqui desses, vou fazer minhas apostas já, tá, gente? Quem vai ser convocado desses da pré-lista? Éder Militão, o Caio Jorge, o Neymar e o Rodrigo. Desses que a gente falou, evidentemente. Afinal, todos os convocados sairão da pré-lista, né? Mas acho que o Brazão não vai. Me surpreenderia se o Brazão... Até porque os goleiros da seleção brasileira já estão consolidados. Aí tem uma vaga, né? Porque tem duas o Alisson, já estão... mas eu acho que ele pode experimentar, né? Tem o Alisson, que é o titular hoje. O Ederson acho que não vai ser convocado porque ele nem jogou pelo City. Ele tá envolvido numa possível transferência pro Galatasaray, da Turquia. Com aquela provável, se ele sair, chegada do Donnarumma lá no Manchester City. Talvez o Ederson já esteja começando ali um momento de despedida dele na seleção, né? Com tudo que vem acontecendo na carreira dele. E ele na última vez chamou o Hugo do Corinthians, o Hugo Souza. Tipo assim, o terceiro goleiro vai acontecer tem um rodízio, o Everton, né? Do Palmeiras, eu não sei se ele vai trazer o Everton de volta, porque o Palmeiras, lá as informações não vazam, então certamente você tem jogador do Palmeiras na pré-lista, só que o pessoal do Palmeiras não vaza, é um clube muito organizado. Já em compensação lá no Cruzeiro vazou, né? Porque tem 3 jogadores na pré-lista. É o Fabrício Bruno, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, que a gente acha que vai, né? Além dos que eu citei, você adicionou aí, né? Que o Fabrício Bruno e o Matheus Pereira. O Caio Jorge, eu acho que o Ancelotti vai testá-lo, porque o momento dele é muito bom. O cara fez 14 gols já. Eu acho que deve ser testado, é um menino jovem. Eu acho que deve testar também o Fabrício Bruno, Matheus Pereira. Nós não temos um 10 assim, 10, né? Matheus Pereira é um jogador interessante. É uma possibilidade. Eu tô bastante preocupado com as laterais. As laterais nossas é a preocupação há anos, né? Depois de Cafu e Roberto Carlos. Mas teve o Marcelo. Teve o Marcelo, mas mesmo assim não era na minha opinião, né? É um bom jogador, mas não é jogador de que não é acima de Roberto. Isso. Não era igual ao Roberto Carlos, mas foi um bom lateral. Foi um bom lateral. Bom, e aí tem o Militão que eu acho relevante, falei aqui, porque pode jogar na lateral. E o Neymar também acho que vai ser chamado porque fez a sequência de jogos. Acho que o Ancelotti queria que ele fizesse uma sequência de jogos e vai testar ele, porque é um momento para testar o Neymar também. Porque se for dar certo, vai dar certo nesses jogos com menos peso pro calendário do Brasil também, né? Lógico que tem a Bolívia que é na altitude, é um jogo complicado, mas são jogos, digamos, mais palpáveis para jogadores que não são, como o caso do Neymar, ainda não estão no seu auge, ou seja técnico, seja físico, para eles poderem ser testados e ganhar uma oportunidade mais pra frente em jogos mais importantes. Não, o Neymar é certeza que vai, porque o Ancelotti tinha falado na outra convocação que contaria com ele na próxima, né? Mas que ele precisaria estar com ritmo de jogo, né? O que aconteceu agora nos últimos jogos pelo Santos.
Apesar Quer dizer, ele cumpriu, né? Ele cumpriu o pedido, as metas, né? Para poder ser convocado. Qualidade técnica a gente sabe que ele tem, né? Daquela seleção primeira que ele convocou, não sei se estará convocado, mas eu acho que precisaria de uma continuidade, porque começou agora a sua caminhada na seleção, é o Alexandro. Sim. O Alexandro, que foi a grata surpresa, né? Foi bem. Até por isso eu acho que ele precisa de uma continuidade, mesmo os jogos não sendo decisivos. Porque não é como o Vinícius Júnior, que é um cara já estabelecido, né? É um cara que ainda precisa de mais tempo com a camisa da seleção. Eu chamaria o Alexandro também. Lembro que a convocação é segunda-feira que vem. O menino do São Paulo também foi, né? O volante do São Paulo tá na pré-lista, né? Marco Antônio? Que tem feito um bom campeonato. Ele já tá na pré-lista, né? Então é um teste importante também para ele. Apesar que o Ancelotti é admirador do Casemiro o tempo todo, né? Casemiro que jogou na bem, Premier League, jogou bem contra o Arsenal. O Manchester United perdeu, mas hoje o Arsenal é muito superior ao United. Jogou bem, ele deu um passe excelente pro Mbeumo no contra-ataque, melhor chance ele retomou a bola e deu o passe, um lançamento muito bom. E o último jogo também da seleção, quando ele foi convocado, ele também teve uma atuação boa e foi bem líder, né, durante o jogo. E o Estevão estreou também, você assistiu o jogo? Não assisti, não vi o jogo. Eu vi o Richarlison fazendo gol, né? Fazendo 2 gols. 2 golaços. Eu não sei se ele tá na pré-lista, mas é um jogador assim que o Ancelotti já conhece há muito tempo. O Estevão, ele entrou com muita gana, muita vontade, mas foi meio fominha ali, numa bola que ele poderia ter tocado pro Pedro normal. Neto fazer o gol. O Pedro Neto tava aqui, ó, de frente pro gol, ele desequilibrado tentou bater e perdeu a oportunidade, o Chelsea. E foi assim, entrou com vontade, mas não brilhou, mas a torcida tava empolgada com ele, empolgou a torcida. Eu achei que ele fosse ser um reserva assim, para esse início, uma reserva de luxo, mas parece que ele entrou como reserva. Eu imagino que seja mais ou menos dessa maneira. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. E hoje tem Copa Libertadores da América. Hoje tem quarta-feira, embora seja terça, de Libertadores do São Paulo. Hoje o São Paulo pega o Atlético Nacional lá no Morumbis, 9h30 da noite. Jogaço, hein? Quem ganhar, passa. Se empatar, é pênalti. Podia empatar. O João está até olhando já pra trás ali pra saber nossa opinião. Ele disse não é muito boa a nossa opinião, não, viu? A minha opinião não é muito boa pra você, não, viu? Ele acha que o Atlético Nacional vai levar. Eu vou contar aqui um segredo. O Jonathan falou que se eu falar que o São Paulo não vai ganhar o jogo ou que eu vou torcer contra, ele vai cortar ali minha voz do programa. Pode começar a cortar todo mundo, então, porque olha, não tá bom pro seu lado, não. O São Paulo não fez bons jogos, né? Os últimos contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, tomou aquela pressão, 2 pênaltis perdidos pelo time colombiano e foi mal também contra o Sport. Conseguiu os gols ali no final, buscou o empate, mas via de regra ali, a maior parte do tempo, São Paulo não foi bem, poderia até ter tomado um terceiro gol lá na Ilha do Retiro e aí o jogo ter degringolado de vez. E pega hoje o Atlético Nacional nesse confronto decisivo. Muita festa dos colombianos, estão otimistas, embora o time não venha bem fora de casa na Libertadores. Os torcedores do Atlético Nacional encheram as ruas lá de frente ao hotel onde está hospedado o Atlético Nacional, fizeram uma festa daquelas. Não, a gente imagina assim o Atlético Nacional, aquele time forte, time que foi pra cima, que brigou o tempo todo, que atacou de todo jeito o São Paulo, né? Mas fora de casa é outra situação, né? E o São Paulo tem aquele fator psicológico de Libertadores, né? Gosta de Libertadores, a sua torcida enche o Morumbi, então é um jogão para se acompanhar, mas assim, eu acredito que com dificuldade, se o São Paulo passar, é com dificuldades, porque já demonstrou o Atlético Nacional que sabe também jogar esse tipo de partida, só que fora de casa tem seus tropeços. Mas se o Atlético Nacional jogar da forma que jogou em casa e o São Paulo ter a mesma atuação que teve nos 2 últimos jogos, vai ser difícil conseguir passar.
Não, se o Atlético Nacional jogar o que jogou em casa, que eu acho improvável por toda essa diferença que se dá, pela postura da equipe, é difícil pro São Paulo, independente se jogar bem ou mal, né? Já é difícil. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, mas eu vou apostar no tricolor. Eu acho que vai ser sofrido, mas o São Paulo vai passar. Eu acho que não. Eu acho que vai dar Atlético Nacional. Dá Atlético Nacional. Na minha opinião, é um time que precisa dar uma resposta fora de casa e lógico, tem as suas dificuldades fora de casa, porém é um time que já demonstrou que tem capacidade, né? O Rinestrosa, que é o grande destaque do Atlético Nacional, tá confirmado no jogo. O São Paulo, que tem vários jogadores no DM já há bastante tempo, um deles é o Oscar, o outro o Caleri, que são dois fundamentais, que o Caleri tá fora da temporada, né? O Oscar ainda se recupera de uma fratura, pode ser que volte em tempo para jogos importantes nesse ano. O São Paulo deve ir a campo com o Rafael no gol. Aí você tem um esquema com 3 zagueiros: Ferrarese, Alan Franco e Sabino. No meio, pelo lateral direito, é o Cédric Soares. Na esquerda, o Enzo Dias. Aí você tem o Bobadilha, Marcos Antônio, que é o que está na pré-lista, que o Vai citou que vem bem, e o Alisson. Mais à frente, Luciano e André Silva. Essa é a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje. O Crespo precisa reencontrar aquela magia que ele falou que tinha achado lá no São Paulo, porque as últimas atuações não foram boas. Depois daquele brilho todo lá, eu repito, se o São Paulo não abrir o olho hoje, pode terminar o jogo, pode terminar terça-feira e ir para a famosa quarta de Libertadores eliminado. E não é um jogo, assim, na minha opinião, de 3 zagueiros, né? Eu não vejo, assim, os laterais do São Paulo fazendo tanta diferença no ataque, né? É isso que chama atenção, na minha opinião, porque quando você joga com 3 zagueiros, normalmente você libera todos os 2 laterais, né? E os laterais do São Paulo não fazem tanta diferença assim num jogo, né? Então, por isso, eu acho que mais um homem de meio de campo seria talvez mais propício para o São Paulo, porque é uma oportunidade dentro da sua casa de mostrar um futebol mais vistoso, né? Que saia mais, não que fique dependente de laterais para poder vencer uma partida. E o Lucas conseguiu também bater a meta que precisava, né? O tempo de jogo para poder começar uma partida jogando, né? Porque ele jogou um pouco mais de 30 minutos no jogo da semana passada e no jogo desse final de semana jogou um pouco mais de 40 minutos, né? Que era a meta para ele poder começar jogando esse jogo de hoje. Então eu acredito que o Lucas vai começar a partida. Ele tá cotado de fato para iniciar o jogo. E que dá muita diferença pro São Paulo quando o Lucas tá em campo. Ele é um cara diferente, porque eu ia dizer exatamente isso. Ele pode jogar no lugar do Alisson. É importante essa sua lembrança aí, porque o Alisson, ele nas prévias ele aparece mais como titular, mas ele tá cotado também. Pode ser que comece o jogo no lugar do Alisson. E é uma baita diferença, porque eu acho que esse time do São Paulo aqui, por característica de jogador, é pouco criativo. Você falou dos laterais, o Cédric Soares e o Enzo Dias, eles não sobem tanto, não fazem tanta diferença. E o Cédric até hoje ainda não brilhou. Não brilhou. Quem aqui no São Paulo que vai criar jogada? Sobrou pro Luciano, que é atacante de ofício, porque o Alisson não é lá grande coisa na criação. Aí você tem o Marcos Antônio e o Bobadilha. O Bobadilha é mais da contenção, o Marcos Antônio tem feito até bons jogos, mas o São Paulo com o Lucas ganharia muito na criação, na velocidade. Ferreirinha tá à disposição? Cara, pior que eu não sei. Porque normalmente é um jogador de velocidade que faz uma diferença numa hora como essa, né? Ele tá à disposição, mas ele não deve ser titular. Ultimamente ele não anda sendo titular. É um jogador que tem esses altos e baixos, mas... Será que o Neto vai ganhar? Não acredito. Eu acredito que o Ferreirinha bata a meta, mas porém é um jogador que o tempo todo tem essa discussão, né? Mas que no momento importante precisa contar com a velocidade de um cara como esse, né? Jogo complicado, e aqui eu repito, quem ganhar tá classificado.
Se houver empate, a decisão vai para a marca da Cal. Penalidade, ainda dá tempo para os jogadores comprarem o curso do Evair aqui de Faltam algumas horas, né? É só mandar mensagem aí, ó, no número do WhatsApp do Mata Mata. 62-3706-4007. A Janaína vai te atender e vai te vender aí o curso. Preço especial, porque eu tô a favor dos brasileiros passarem para a próxima fase. E se quiserem, ainda podem contratar uma consultoria presencial com o Evair. Aí é bem mais caro, né? Ir para São Paulo, viajar. A gente não gosta de sair muito da região aqui, não, viu? Mas é só pensar na carreira que dá certo. Bom, hoje tem Fortaleza também, né? O jogo mais complicado que é na Argentina, contra o Vélez Sarsfield. O Fortaleza poupou no Brasileiro contra o Fluminense, na condição que tá, pra jogar essa partida da Libertadores. Eu confesso que eu não entendi, porque prioridade, eu acho que se você tá brigando pra não cair, tem que ser se manter na Série A, porque a queda de receita da Série A pra Série B é abrupta, é outra realidade. Enfim, mais um jogo. É que você tem que pensar também que é um jogo só, né? O brasileiro tem muitos outros pela frente, né? Tem chance de se salvar, então, e é um bom dinheiro passar de fase na Libertadores, então eu entendo que o Fortaleza tá tentando fazer, porém eu também não acredito muito não, viu? Eu acho que fora de casa o Fortaleza, pelo time que tem jogado, a maneira que tem jogado, vai sofrer. Se fosse o Fortaleza antigo, até dava pra acreditar. Exatamente, porque o Vélez não tá lá grande coisa depois da parada, mas é aquela coisa, argentino contra brasileiro, chega naquela hora ali dentro de casa, eles não deixam passar oportunidades. E perder a chance, né, de abrir uma vantagem pra poder jogar fora. Esse empate, eu acho que deixou a vida do Fortaleza mais difícil dos brasileiros na Libertadores. É muito complicado. Até, por exemplo, o Inter, que saiu em desvantagem, tem uma vida mais favorável do que o Fortaleza, porque leva o jogo pra decidir em casa, né? Eu acho muito difícil Fortaleza, mas estamos na torcida. Fluminense e América de Cali, Sul-Americana. O Fluminense deve passar com tranquilidade, né? Ganhou de 2-1 lá na Colômbia, poderia ter feito mais. Vai com seu time principal para jogar a partida de hoje. O Renato quer avançar, né? Você tem ali um revezamento, que o Cano, até pela idade, vez joga, vez não, mas vai jogar todo mundo ali. Você tem o Samuel Xavier, Manuel, Freitas, o Fábio, o René, Hércules, Martinelli, Nonato, Canóbio, Serna e Everaldo. É o provável Fluminense, que precisa só de um empate para se classificar para a fase de quartas de final da Sul-Americana. E eu falo para vocês, posso até chegar aqui, o Fluminense tá eliminado, mas para mim é um forte candidato ao título da Sul-Americana. Tanto o Fluminense como o Atlético Mineiro, né? Eu acho que são os favoritos para... Eu acho o Fluminense melhor, porque em Copas vai muito bem e é um time mais organizado. O Hulk falou na última entrevista que você precisa ter um pouco mais de vontade de ganhar em casa. Você estava sentindo os jogadores, depois daquela derrota pro Grêmio, meio moles, assim. E eu concordo com ele, o Atlético Mineiro oscila demais. Oscila muito e parece que tem alguns jogos que dormem, assim, igual o Alan Patrick lá mesmo. Dá uma descansada na hora que a coisa aperta, né? Mas eu não sei, não garanto o Fluminense assim com facilidade, mas não, o América viu? de Cali também é um time meio... Mas eu vou te falar, viu? Os times brasileiros chegam nessa hora de, assim, dar uma... Parece que tá fácil, gosta de se complicar, é melhor abrir os olhos. Mas o Renato, nas Copas, ele sempre se sai bem, né? Então eu acho que não vai ter tanta, apesar de ter vantagem, eu não acho que vai ter tanta dificuldade. Amanhã a gente vai trazer pra vocês como ficaram as situações. O grande problema é quando eu e o Evair concorda, né? E sempre dá errado. Vamos ver como ficou a vida do São Paulino, do Tricolor e do Tricolor das Laranjeiras, no caso, e dos tricolores cearenses, do Tricolor do Psi. Bom, galera, chegou a hora de nós nos despedirmos. Janaína Carvalho, tchau pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Vamos ver, né, quem classifica. Noite de Libertadores. Evair hoje vai ficar tranquilo, não tem... Não, vou estar lá de frente com a TV lá, torcendo. Tranquilo. Vai não, secar nada alguém? Demais. Não vou secar ninguém, não. Vou secar ninguém, não. Mas se for pros pênaltis também eu gosto, pra dar uma emoçãozinha. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã pra tratar de Libertadores, Sul-Americana e muito mais. Tchau!